Olá, mais uma vez nós estamos aqui para vos falar a palavra de Deus. Nós estamos terminando um resumo do estudo do Apocalipse. Foi apenas um resumo porque a Bíblia é infinita e o Apocalipse também é infinito, são 22 capítulos, mas nestes 22 capítulos se torna infinito. Então, o que a gente pode fazer é apenas um resumo, coisas que vocês nunca ouviram nenhum pregador falar os símbolos do Apocalipse. E vocês estão vendo agora, um analfabeto começar no primeiro capítulo de Apocalipse e ir até o último. Porque não se necessita de teologia para entender as Escrituras. Necessita sim do Espírito Santo e a Bíblia é uma bússola. E estudando as mensagens do profeta, eu não tenho medo de errar. Eu não tenho medo de errar e a verdade, quando ela chega, a mentira tem que sair. A luz, quando ela chega, a escuridão se esconde. Então, não se necessita medo quando você fala da Bíblia como ela é. Então, nós vamos dar sequência aos últimos versículos. Aqui no Apocalipse 22, no verso 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Esse aqui é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o princípio e o fim. O Alfa, primeira letra do alfabeto grego, e Ômega, última letra do alfabeto grego. Por que ele é o Alfa? Por que ele é o primeiro? Jesus Cristo não nasceu há 2000 anos atrás? Sim, ele nasceu há 2000 anos atrás. Mas o Deus que está nele, o Espírito Santo que está nele, ele não tem princípio e nem tem fim. Então, ele é infinito. Ele é existente de si mesmo. Então, onde ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O primeiro por quê? Porque é o primeiro. E o derradeiro porque é infinito. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. As vestiduras é o quê? As vestiduras é o nosso corpo sujo do pecado. Então são lavados no sangue do Cordeiro, naquele sangue derramado na cruz. Aquele sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, nos alimpa de todo o pecado. E ele nos vê branco, como a lã. Lá de cima, ele vê através do sangue. Os nossos pecados, vendo através do sangue, ele se torna branco. Branco como a lã. Para que tenham direito à árvore da vida. Tenha direito à árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Que tenha direito a Jesus Cristo. A viver com ele nos céus, no palácio, e possa entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães. Os cães por quê? Os cães têm aquela maneira rosnenta. Ele volta ao vômito. Então o cão, ele é rosnento. Cães por quê? São pessoas que engolem o vômito, volta atrás. Então essas pessoas não entrarão no reino dos céus. Pessoas que comem coisas podriqueiras
E até o dízimo de venda de cães, o pastor não pega venda de cães. Por quê? Porque é um animal rosnento. E os feiticeiros, pessoas que fazem feitiçaria, e os que se prostituem. Prostituir, as pessoas pensam que é só sexo. Prostituição é sair fora da palavra. Se prostituir é ouvir a palavra errada, com fermento. Isto é uma prostituição. E os homicidas, as pessoas que matam a alma das pessoas, que matam o corpo, que matam as almas, e os idolatras, que idolatra doutrinas feitas por mãos de homens. Idolatria não é só adorar imagens feitas de cimento, de barro, de madeira. Idolatria é você deixar de crer na Bíblia para crer no homem. Isto é idolatria e é isto que é o pecado. Deixar de crer na Bíblia para crer no homem. Maldito o homem que crer em outro homem. Então, isso é pecado. E qualquer que ame comete a mentira. A mentira não é só essa mentirinha, mas a mentira do evangelho, falar coisas que não estão nas escrituras. Isto é mentira. Então, o mentiroso não entra no reino dos céus. Pessoas que dividem Deus em 3 partes, que acreditam em mais de um Deus, isso é uma mentira. Isso é uma mentira, porque veja que eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi. Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele não é 3 pessoas. Não é 3 pessoas, ele é apenas um só Deus. O Pai está nele, que é o Espírito Santo. Jesus é aquela carne que morreu na cruz. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. E o Espírito Santo é o próprio Deus, ele não é 3 pessoas, sim um Deus. Nós não podemos dividir ele em 3 partes, isto é pecado. Dividir Deus em 3 partes. O Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus e o Espírito Santo já está embutido nele, que é o Espírito de Deus que já está nele. Então a lei já é o Espírito Santo, é o mesmo Deus. E Jesus, São João 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Eu, carne, que é aquele corpo, carne, que se fez carne, que morreu na cruz. Eu, o Espírito Santo que está nele, Deus, eu e o Pai somos um. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Sede de ouvir a palavra de Deus. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A água da vida é a palavra de Deus. A água fresca, vinda dos céus. Moisés tocou na rocha e saiu água. Aquela água simbolizava o quê? A palavra de Deus para saciar e matar a sede das pessoas. Só que Israel ali era a parte carnal. A água era física ali com o povo judeu, mas para nós ela é espiritual. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então as pragas deste livro virá. As pessoas que falam, pregam coisas que não estão escritas.
que não faz parte das Escrituras. Então, essas pessoas, Deus fará vir sobre elas as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, que é Jesus Cristo. Esta pessoa não vai ter vida. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus Cristo é a árvore da vida. E aqui da cidade santa, que é a Nova Jerusalém, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Vejam. Amém. Veja como terminou o Apocalipse. O Apocalipse não terminou nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Terminou, veja, verso 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Veja como terminou. O Pai, irmãos. Pai é Senhor. Jesus é o Filho e Cristo é o Espírito Santo. Está embutido em uma só pessoa, chamada Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encerrar com São Mateus, irmãos, para mostrar que Jesus Cristo é Deus. Mateus 1. As pessoas falam muito em São Mateus 28, 19. Nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aqui nós vamos usar o mesmo São Mateus, para vocês verem o cumprimento das Escrituras. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, se ela concebeu do Espírito Santo, o Espírito Santo é o Pai de Jesus. Se o Espírito Santo é o Pai de Jesus, então o Espírito Santo e Deus é a mesma pessoa. Vamos continuar. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhes apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Maria concebeu do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o Pai de Jesus. Se o Espírito Santo é o Pai de Jesus, então o Espírito Santo é Deus. Não tem como ser três pessoas, não tem como ter outra pessoa que não cabe. E dará à luz um filho. Veja o filho que Maria vai ter. E chamará o seu nome Jesus. Olha o nome do filho. O nome do filho é Jesus. Veja, Pai, Filho e Espírito Santo. Filho é quem? Filho é Jesus. Chamará o seu nome e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus. Veja, o nome do filho é Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é, veja aqui, Deus conosco. Uai, Jesus é Deus conosco? Se Jesus é Deus conosco, então Jesus é o quê? Jesus é Deus. Jesus é Deus. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu, quer dizer, não teve relação com Maria,
enquanto ela não teve Jesus Cristo, até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Por que é o primogênito? O primogênito é o primeiro. Deus, antes de Jesus vir neste mundo, ele pensou em Jesus primeiro, por isso que ele é o primogênito de toda a criação. Nos pensamentos de Deus, ele estava em primeiro lugar. O primogênito por quê também? Porque o Espírito Santo é primeiro e o último. O Espírito Santo é primeiro. Então, veja como terminou o livro de Apocalipse. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Vejo pastores orando, vá em paz no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas em nenhum momento nós vemos nenhum apóstolo falando essas palavras e sempre terminando com o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora veja como Paulo termina suas cartas. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Veja como ele termina 1 Coríntios 16. Veja como Paulo termina aos Romanos. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Veja como ele termina. Nunca usando títulos pai. Veja como Paulo termina aos Efésios, o último capítulo. A graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Senhor Pai, Jesus Filho, Cristo, Espírito Santo. Veja como Pedro termina sua oração. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Veja, é o único Deus, Senhor Jesus Cristo. É o único. Então, veja como a oração é terminada segundo Pedro. Antes crescei na graça, conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele é dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Veja como termina a oração dos apóstolos. Então, irmãos, é isso aí. Continuem nos ouvindo. Isso é apenas um resumo que nós fazemos. Nos faltaria tempo para falar de todas essas coisas. Continue estando conosco que nós continuaremos a falar da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.